O que Deus quer trazer para nós hoje, quero pedir para os irmãos prestem bastante atenção nessa palavra, que essa palavra aqui tem muitas revelações, muitas interpretações. Né? Esse texto que eu vou falar agora é o texto mais curto da Bíblia, é um texto menor da Bíblia, que só tem 2 capítulos. Né? O interessante é que hoje as pessoas olham muitas vezes para nós por aparência. Uma coisa que o Rafael falou, que eu achei interessante, é quando ele convidou aquele primeiro irmão para trazer uma palavra. Rafael disse: você não é aquele pregador Júlio Trovão, você não é um pregador, né, desses famosos, né, esses pregadores, vou dizer assim, entre aspas, consagrados. Né? Eu não tenho nada contra os cantores, né, e pregadores consagrados, não. Mas a glória é para todos. Jesus, ele não olha por fora. O homem olha. Jesus olha por dentro. E veja só que palavra abençoada esse menino trouxe. Você olha para ele, você não dá nada por ele. Na hora que ele abre os lábios, você vê a transformação que faz. Esse irmão que está do meu lado aí, que cantou o louvor, você olha para ele, não dá nada por ele. Mas você vê ele cantando, você sente a unção do Espírito Santo. Então, que tem muitas pessoas, ou infelizmente, olham hoje, olhando muitas pessoas por fora, não olhando por dentro. Então, o que Deus quer trazer nessa noite é isso. É só uma introdução para os irmãos terem uma ideia, o que o Espírito Santo quer falar. Igreja, por exemplo, hoje tem mais quantidade de irmãos dentro de igrejas do que dentro de congregações. As igrejas estão lotadas, não que não possa estar, tem que estar, é benção. Dando só uma comparação, para falar o texto que é, para os irmãos terem uma ideia, o que vai ser falado nessa noite. Tem igrejas que estão assim, lotadas. Congregações, 10 pessoas, tiver 15, 8, 5. Mas por quê? É pela aparência da igreja. Hoje as pessoas acham que Jesus ele só se manifesta em templos grandes, em templos bonitos. Hoje as pessoas olham muito a aparência da igreja, a aparência dos irmãos, a aparência do pastor, a aparência da irmã. Ou as pessoas não olham o conteúdo que tem dentro da igreja. Só olham a igreja externamente. Hoje, infelizmente, está acontecendo isso e ainda continua acontecendo. Muitas vezes um pastor vai orar para você, não quero orar para aquele pastor, quero daquele lá. Porque muitas vezes o pastor, ele é simples, humilde. Talvez ele não tem, vamos dizer assim, o estudo superior. Às vezes o pastor pode ser, quem sabe, entre aspas, analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, e você não quer a oração dele. Você quer a oração daquele que tem ensino superior, tem faculdade, né? Fez apostolado, estudou para pastor, não tem nada contra isso, e não quer aquela pessoa que está começando agora. Mas isso serve para mim que estou pregando aqui, e serve para todos nós que estamos na live aqui. Que você não venha olhar a aparência externa. Peça para Jesus fazer você olhar a aparência interna. Tanto da igreja como das pessoas. E o texto que nós vamos falar agora à noite, agradecendo ao Rafael pelo carinho, pelo esse convite, é um texto que poucas pessoas leem. Eu acho que tem pessoas que até acham que não tem esse texto na Bíblia, porque é pouco lido. É o texto de Ageu, capítulo 2, versículo de 7 até o versículo 9. Para vocês verem o que Deus vai falar nessa noite com vocês aí.
é uma lição de vida. É uma lição para mim, para o Rafael, para o nosso irmão que pregou aí, né, na abertura, e para o nosso irmão que cantou também, para todos nós. E vocês estão na live também, para vocês verem o que Deus faz, o que Deus fala. Que naquela época aconteceu isso, e está acontecendo hoje ainda. Só mudou os anos, né? Mas a situação é a mesma, não muda nada. Só mudou os anos. 10 mil anos atrás, nós estamos em 2025. Mas se você pensar, se você olhar, está a mesma situação. E o texto aqui, Ageu 2, versículo de 7 a 9. O 7 fala assim: farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. Encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ele era um profeta judeu que viveu durante a reconstrução do segundo templo em Jerusalém. Ele foi um motivador em ajudar a reconstruir o templo. O interessante aqui, Rafael, que o templo aqui tem um texto em 1 Coríntios 6,19 que diz que nós somos templos do Espírito Santo. Só que naquela época ali, o templo para nós aqui agora fala do nosso corpo. Sabe por que as pessoas hoje dão valor mais às igrejas maiores que as menores? Porque o nosso templo precisa ser reconstruído. Só que naquela época ali, o rei Nabucodonosor, ele mandou destruir Jerusalém e destruir o templo de Salomão. Ageu foi manifestado pelo Espírito Santo para trazer novamente aquele templo. Ageu 2,9 fala: a glória da segunda casa será maior que a primeira. É por isso que eu falei, tem dois tipos de igrejas aí. Tem igrejas maiores e tem igrejas menores, que são representadas pelas sinagogas, ou hoje chamadas de congregações. A glória da primeira casa se refere ao templo de Salomão, que ele foi destruído. Por que eu destruí? Porque o templo de Salomão, ele era lindo, maravilhoso, grandioso, muita riqueza, porque Salomão era rico. Salomão ele construiu um templo de ouro, prata, bronze, vasos de ouro, com pratas de ouro, foi destruído. E por ter sido destruído, tudo aquilo que tinha dentro do templo de Salomão foi tirado. Então, quero dizer para você, muitas vezes, eu era mais convertido quando eu estava na primeira casa. Na primeira casa, Jesus falava comigo. Na primeira casa, Jesus me dava sustento. E agora, na segunda casa, eu acho que está muito fraco, está muito difícil. A mesma bênção que Ele te deu na primeira casa, Ele vai te dar na segunda também. Deus não muda. Quem muda somos nós. Deus, ele não muda. Você pode mudar de casa, mudar de igreja, mudar de tudo que é material. Mas Jesus, ele não vai mudar a forma de te abençoar. O interessante aqui, uma pergunta. Você que entrou nessa live, você está desanimado? Gil, eu acho que Jesus não fala mais comigo, não. Falava comigo quando estava na igreja, quando eu era mais novo. Quando eu era mais novo, Jesus falava comigo, que é a primeira casa. Agora que eu estou mais velho, né? Acho que está melhor para mim. Acho que estou sendo mais abençoado. Não, a bênção é a mesma. Nós é que mudamos. Interessante aqui que o templo, como eu falei, fala da sua vida. Se você não
pedir a Jesus para abençoar a sua vida, que é o seu templo, você vai achar que tudo vira vaidade. Você vai entrar na igreja e vai sair da igreja do mesmo jeito. Uma dica eu dou para você que for na igreja. Uma dica aqui, não sei se todos fazem isso. Mas quando você for para a igreja, olha o Senhor em a sua casa antes. Senhor, eu vou para a igreja agora. Me prepara, Senhor, quando eu chegar lá, eu posso sentir a sua presença lá. Porque muitas vezes você fala, o ministério louvor cantou um louvor lá, não senti nada. O pastor pregou a palavra, também não vi nada de interessante na palavra dele. É porque você não estava preparado para poder ir na igreja aquele dia. Você não se preparou. Aí fala a glória na primeira casa. Porque a segunda aqui é maior que a primeira. Nos ensina que mesmo que o passado tenha sido grandioso, Deus pode fazer algo ainda maior na sua vida no futuro. Muitas vezes enfrentamos perdas e recomeços, mas Ele pode transformar a nossa história, mudar a sua história. Não apague o que ficou para trás. Creia que tudo está por vir e ainda será mais grandioso, ainda glorioso. O interessante é que Jesus ele faz uma promessa aqui para você que está nos assistindo nessa live aí. Ageu aqui tipifica Jesus. Porque Jesus enviou Ageu para animar o povo, que o povo estava desanimado. Ah, não, Ageu, vou construir uma... Ah, não, destruir Jerusalém, agora como é que eu vou reconstruir isso tudo? Como é que nós vamos juntar as pessoas para poder reconstruir? Mas Ageu animou o povo. O povo estava desanimado. E agora, como é que eu vou reconstruir essa casa novamente? Quem sabe a sua vida hoje está destruída? Que é o seu tempo. O tempo é do Espírito Santo. O tempo é o seu corpo. Quem sabe a sua vida está destruída hoje e você não sabe como reconstruir? Por quê que Ageu tipifica Jesus? Porque Jesus, nessa noite, está te motivando também, como Ageu motivou aquele povo a reconstruir o templo de novo. Nessa noite, reconstruir o seu corpo. O templo é o corpo do Espírito Santo. Ele quer te motivar para você continuar na presença dele. Não sai da presença dele, não. Quantos cantores hoje, de nome, cantores famosos, cantores, entre aspas, consagrados, estão saindo do caminho do Senhor? Por quê? Porque eles acham que a primeira casa não é igual à segunda casa. A primeira casa aqui fala da antiga aliança. Templo físico. Culto simbólico. A segunda casa aqui, a igreja de Jesus, falando do templo espiritual. Culto em espírito é verdade. Que você venha fazer da sua casa hoje um culto abençoado. A segunda casa era menor que a primeira. Não é o que eles queriam. Eles falaram, não está errado isso aí. Que a primeira casa foi onde Jesus entrou. A primeira casa foi onde Jesus ele curou, salvou, libertou. A primeira casa foi onde Jesus ele foi crucificado. A primeira casa foi onde Jesus ele ressuscitou. A primeira casa foi onde Jesus tinha a família dele. A primeira casa foi onde Jesus foi julgado, foi cuspido, chicoteado, humilhado. Então as pessoas naquela época falaram, então a primeira casa é muito melhor que a segunda. Porque a primeira casa é maior, realmente. Templo grande, ouro, riquezas. Mas a palavra diz aqui que a segunda casa será maior que a primeira. Aleluia. Que muitas vezes a pessoa acha
que Jesus está presente só em grandes templos, não nos menores. Pela aparência das igrejas. Muitas das vezes, né, ele tem uma igreja perto da casa dele, uma congregação perto da igreja dele, da casa dele. Ele não vai lá. Ele prefere ir a 1h30, 2 horas mais longe, num templo maior. Achando muitas vezes que Deus não está presente ali. Por ser uma congregação, por ser uma igreja menor. É isso que o povo da época de Ageu pensava. Jesus não está nessa casa aqui, não. É uma igreja pequena. Não foi aqui que Jesus morreu. Não foi aqui que Jesus ressuscitou. Não foi aqui que Jesus curou, libertou e salvou. Não foi. A primeira que foi. Só que a palavra de Deus fala que Jesus ele está em todos os lugares. Aleluia. Não importa a aparência da igreja. O que importa é a presença do Espírito Santo na igreja. Interessante que a palavra ageu aqui significa festivo. Que a sua vida seja uma festa espiritual. Não seja uma festa material. Interessante que templo destruído é aquele templo que a pessoa sai da igreja. Por que muitas vezes a pessoa sai da igreja? Porque o templo dela por dentro está destruído. Ela não está no corpo. Então, nessa noite, tem duas situações. De você reconstruir o seu templo, que é o seu corpo. Você olhar para as aparências, não por fora da igreja, por dentro da igreja. Porque muitas pessoas hoje olham a aparência da igreja. Só que nessa noite fala, não é a igreja que salva, salva é Jesus. A igreja é um veículo de salvação para você chegar a Jesus. Mas quem salva é Jesus. Interessante aqui, o templo antigo é vivendo de aparência. Muitas pessoas têm um templo, que é o corpo do Espírito Santo, mas viver de aparência. Eu tenho muitos irmãos que estão há anos na igreja. 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja, mas continua a mesma coisa, não tem mudança, não tem transformação. Porque muitas vezes a transformação, irmãos, tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. É o que o povo de Ageu estava. Então, irmãos, não adianta nada você ter tempo de membro. Tempo de membro. Ó, tem tantos anos de membro, se o seu templo ainda está destruído e você não sabe. É Jesus. Muitas pessoas hoje, claro que eu não sou perfeito, todo mundo é imperfeito, ninguém é perfeito. Só Jesus é perfeito. Mas muitos templos hoje estão vivendo de aparência hoje. O interessante aqui é que o templo novo fala da verdadeira salvação. Presença viva do Espírito Santo. Que o seu templo hoje seja uma presença viva do Espírito Santo na sua vida. O que mantém o templo em pé? O que pode fazer que o seu templo, que o seu corpo, se mantenha em pé? Oração é uma arma que você possa fazer para o seu templo, seu corpo, estar purificado. Jejum, ótima também, para você manter o seu corpo, o seu templo em pé. Leitura, palavra também é uma forma de você manter o seu corpo em pé. Madrugada também, ou na igreja, ou dentro de casa, levantar pela madrugada e orar ao Senhor, é uma forma de você também manter o corpo do Espírito Santo. Clamor pelo sangue de Jesus também é uma outra arma que você possa estar colocando para Jesus te abençoar. E também a comunhão com os irmãos é importantíssima para o seu templo estar de pé. E a comunhão com o seu pastor. Que muitos irmãos hoje estão dentro da igreja, mas não conversam com os irmãos dentro da igreja. Verdade, meu Deus. Vou dar o exemplo do Rafael. O Rafael está com a gente aqui. Eu vejo o Rafael na igreja. Ô, Rafael, Pai do Senhor, abraço o Rafael e tudo. Aí eu estou vendo o Rafael na rua.
Rafael me olha, mexe comigo, eu nem olho para ele, só olho para ele dentro da igreja. Dentro da igreja eu conheço ele, fora da igreja eu não conheço. Sabe o que é isso? Templo destruído. Meu Deus. Está fora da comunhão do corpo. Você acha que é vantagem você estar só mexendo com o Rafael dentro da igreja e lá de fora não? Porque o primeiro templo foi destruído. Por que foi destruído? Por causa da boa aparência. Que isso, Gil? Mas tem ouro, tem tudo? Tem. Mas por que Jesus permitiu? Porque Jesus podia, de repente, nem deixar que aquele exército, né, viesse destruir ali o primeiro templo. Mas por que Jesus permitiu que o primeiro templo fosse destruído? Porque Jesus não olha a riqueza. Não que ele não goste de riqueza. Jesus, ele não olha só a aparência. Ele não olha só a quantidade de pessoas que estão lá. Mas Jesus olha a qualidade das pessoas que estão lá. Aleluia. Por esse motivo que o primeiro templo foi destruído. Sodoma e Gomorra, por exemplo, por que foi destruída? Porque era lindo lá, grandioso, uma cidade que ninguém falava, ninguém pode entrar, ninguém pode destruir. Muros enormes, grandiosos, e foi destruído. Por causa do pecado. E naquela época ali, quando Jesus estava em Jerusalém, Jerusalém era uma cidade santa. Depois que eles mataram Jesus, Jesus ressuscitou, se despediu dos discípulos ali no Monte das Oliveiras, e foi arrebatado pelo Espírito Santo, Jerusalém se tornou, infelizmente, amaldiçoada. E por ter acontecido isso, Jesus permitiu a destruição do primeiro templo. E outra coisa que aconteceu por ter sido destruído também. Por olhar, as pessoas olhavam uma para as outras ali, desprezando as outras. Quem sabe, Rafael, tantas pessoas aí, não sei, estou julgando, têm olhado para o irmão por olhar de desprezo. Pela aparência. Pelo jeito de falar. Pelo jeito de se comunicar. Quem sabe isso está acontecendo? É que eu falo para os irmãos. Irmãos, não olhe as aparências. Jesus, ele olha por dentro. O homem nos olha por fora. Quando o Rafael fez a arte, colocou a arte lá, com o irmão, né? Lá, né? Em secreto, lá para saber quem era. E nós, irmãozinhos ali para louvor. Ah, eu não conheço o pessoal, não. Ah, eu não vou assistir a live, não. Agora, se colocasse, não tem nada contra, um cantor ali, né? Famoso, né? De nome, né? Consagrado, aí não, aí é dar 20 mil, 15 mil visualizações na arte do nosso irmão. Isso que eu falo. O que está acontecendo na época de Ageu está acontecendo hoje. E continua acontecendo. Interessante aqui que o primeiro templo de Salomão era... Olha, interessante, olha só, Rafael, quais são as coisas, mas que Deus vai nos revelando, né? O que tinha no primeiro templo de Salomão? Tinha altar de bronze, sacrifício de animais, significava o sacrifício de Jesus na cruz. Está restaurando nessa noite o seu templo, o seu corpo. Só que tem um porém, dentro desse templo de Salomão, tinha muita riqueza. E no nosso templo também tem riqueza. Qual a riqueza que nós temos hoje? Jesus. Qual era a riqueza que o templo de Salomão tinha? A arca da aliança. A arca da aliança, que é a presença de Jesus. Interessante que Nabucodonosor foi o responsável pela destruição.
Ele era o rei da Babilônia, destruiu Jerusalém e o templo de Salomão. Duas ao mesmo tempo destruídas. Em 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui fala da importância em manter o seu corpo saudável. Aleluia. Na presença de Deus. E quais são os alimentos espirituais que você tem para manter o seu corpo saudável? Repito, oração, jejum, leitura, palavra, madrugada, clamor pelo sangue de Jesus, comunhão com os irmãos e com o seu pastor. Esses são os alimentos espirituais saudáveis para o seu templo, que é o Espírito Santo, ficar saudável. Que a segunda casa também fala de um templo mais simples, menor. Não era tão bonito quanto o primeiro, mas não tinha riqueza material ou beleza arquitetônica, não tinha. Mas a diferença que permanecia a presença de Jesus nela. Fala da nova aliança, a manifestação do Espírito Santo. Então, sabe uma coisa, que Jesus não muda. Nós é que mudamos. É, Jesus. E outra coisa, se você ama a Deus, você tem que amar seu irmão também. Porque se você falar que ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. O que adianta você estar na igreja, pregando a palavra, cantando louvores, e não, pelo menos, dar uma paz do Senhor? Tem muitos irmãos que nem conversam com o da igreja deles. Como eu falo, estão por aparência. E na época de Ageu era por aparência. A Bíblia diz que o primeiro templo foi construído no Monte Moriá, pelo rei Salomão. Sido destruído pelos babilônicos no ano de 586 a.C. Enquanto o segundo templo foi construído na Babilônia e depois o exílio a partir de 539 a.C. Durante a sua destruição pelos romanos nos anos 70 depois de Cristo. Interessante que a reconstrução, irmãos, tem que ser gradativamente na sua vida, todo dia. A mesma graça, a mesma presença da glória da segunda casa é a mesma da primeira. E a primeira é a mesma da segunda casa. Mais uma vez, eu peço aos irmãos encarecidamente, não olhe seus irmãos pela aparência. Não olhe a igreja pela aparência que ela é, por fora. Não adianta, não vou lá não, porque não é bom. Você sabe que não é bom, você nunca entrou lá. Que na época, por que eles falaram que a igreja a segunda era menor? Porque eles achavam que ia dar mais pessoas na primeira casa que na segunda. Porque muitas pessoas hoje não entram na igreja pela aparência da igreja. Não vou entrar lá não. Tem 4 pessoas só, Jesus não está lá não. Tem 5 pessoas só, não está lá não. Eu vou naquela igreja lá que tem 50, 100, 200, 500 pessoas. Lá Jesus está lá. Errado. As pessoas acham que para a igreja ter menos pessoas, Jesus não está lá. Errado. Como eu repito de novo, tem irmãos que moram do lado de congregações. Preferem ir, não tem nada com igreja grande não, igreja grande é desse tamanho. Estou dando uma comparação aqui da época que aconteceu com a Gil. E está acontecendo até hoje. Tem pessoas que moram ao lado da congregação, ao lado. E vão em igrejas maiores, bobear 40 a 50 minutos da sua casa. Preferem ir a pé, até de carro lá, de que assistir um culto do lado da sua casa. Por quê? Pela aparência da igreja. A igreja não tem letreiro, não sei o nome da igreja, não vou entrar aí. Para quê? Eu chego na igreja lá. Até também, Rafael, você precisa falar com a gente que vai lá no seu ouvido, né? Ministério de louvor, tem cantores aí que não vão em igrejas pequenas. Sabe por quê? Que eu vou cantar para 3 pessoas só, vou cantar para 4, para que eu vou lá? Eu quero cantar para multidões, eu quero cantar para uma igreja que tem 500 pessoas, umas 1000 pessoas.
Na época de Ageu acontecia isso. Depois que eles reconstruíram o segundo templo, que era menor que o primeiro templo, as pessoas não aceitavam entrar lá mais. Não, Jesus não tem, não. Olha o tamanho do templo de hoje, olha o tamanho do templo passado de Jesus. Interessante que eram as mesmas pessoas, Rafael. As mesmas pessoas que estavam no primeiro templo estavam no segundo templo, só que eles estavam vendo a qualidade, não tinha, como eu falei, né, uma riqueza arquitetônica, não tinha nada de bonito na segunda igreja. Eles achavam que não tem nada de bonito na igreja ali, e Jesus não estaria ali presente. Essas lives que nós fazemos aí, fala, irmão Gil, eu prefiro cantar em igrejas menores. Porque em igrejas menores, eles nos abraçam. Eu conheço todo mundo me conhece. O pastor me dá oportunidade para cantar em igrejas menores, em congregações. Igrejas maiores, o pastor quer saber quem você é, de onde que você veio, o que você está fazendo lá, que cantor que você é, discriminando a pessoa que está lá para cantar, discriminando a pessoa que está lá para trazer uma palavra. Aí é que aconteceu na igreja de Ageu. Então tem muitos ministérios de louvor, muitos cantores hoje, que eles não cantam em congregações. Eles perguntam quantas pessoas tem na sua igreja, quantos membros tem na sua igreja, e perguntam quantos membros tem. Nem lá não foi, só pergunta quantos membros tem. Quantos tem? Ah, tem 15. Ah, não. Deixa para a próxima oportunidade. Aí você fala, ah, ninguém tem 500. Opa, vou lá, que dia que eu posso ir lá? Então isso, Rafael, está acontecendo direto isso. Ainda continua acontecendo. Verdade. Na live sua, por exemplo, aqui, tem live do Rafael. Temos 5 pessoas, tinham 10, agora caiu para 5. Se o irmão estivesse entrevistando um pregador aqui, de nome, tenho certeza. Tem umas 1.500, 2.000 pessoas. Porque as pessoas estão interessadas hoje mais em quantidade, não em qualidade. As pessoas estão pensando só naquela pessoa, não tem nada contra, né? Cura, liberta, salva e tal. Tem uma igreja uma igreja que eu fui convidado uma vez, para poder ir lá, eu fui um pregador de fora, pregador muito abençoado, realmente, respeito, né? Tem revelação, tudo. Aí o pastor, outro pastor estava lá na frente, convidou ele para ir. Ele foi, e ele lotou. A gente até lá de fora da igreja, lotado. Aí eu falei, pastor, é o seguinte, hoje lotou, né? Isso foi um sábado à noite. Eu falei com ele, ó, quer ver que amanhã não vai ter quase ninguém aqui mais? Que isso, Gil? Não, você vai ver. Escola dominical e culto não vai ter mais ninguém. Só veio agora no sábado, agora o pregador de fora, tal, de nome, todo mundo conhecia, gastou né, para trazer ele, trouxe, lotou, deu revelação, tal. Só foi aquele dia. No domingo, na igreja não tinha quase ninguém. Por quê? Eles foram atrás do pastor que prega, pastor que cura, não foi atrás de Jesus. Porque se eles fossem atrás de Jesus, a mesma quantidade que tivesse no sábado, ia ter no domingo também. Só que eles vão atrás do homem de nome, que cura, que liberta, que salva, vai atrás do homem, não vai atrás de Jesus. E hoje, na época de Ageu, acontecia a mesma coisa. As pessoas iam atrás do famoso, do pastor, não atrás de Jesus. Não olhe as aparências, nem dos irmãos, nem das suas igrejas. Vá nas congregações, dê preferência também às congregações. Não tem nada com a igreja grande, não estou falando isso. Estou falando que o mesmo Deus que está na igreja grande está na congregação também. Só que as pessoas hoje estão olhando as aparências da igreja. Jesus. Não olhe as aparências, olhe a qualidade espiritual. Não olhe o irmão por fora, o irmão por dentro. Não olhe a igreja por fora, olhe a igreja por dentro, a qualidade por dentro da igreja. Então, irmãos, essa é a palavra dessa noite aí. Quero agradecer ao Rafael. Rafael, obrigado pelo carinho do irmão, viu? Que Deus continue te abençoando grandiosamente. Que Deus possa continuar te abençoando. Obrigado pelo carinho do irmão, para me lembrar da gente aí, tá bom? Obrigado aí por nos abençoar aí. Obrigado por esse presente, né? É um grande presente estar com o irmão Rafael aqui. A irmã Luziara, a Luziara também convidou
trouxe uma palavra para Luzerana na segunda-feira, hoje o Rafael. Quero agradecer muito aos irmãos. E repito mais uma vez, para os irmãos não esquecerem, a glória da segunda casa será maior que a primeira. A mesma glória de Deus, num templo grande, também está nas sinagogas, que hoje são chamadas de congregações. Obrigado, Rafael. Deus abençoe, querido. Amém. Deus abençoe, pastor Gil. Palavra abençoada. Uma palavra que está acontecendo muito nesse tempo agora, em que estamos, né? E o Senhor tem falado, né, que não é por quantidade, mas sim com qualidade. O Senhor vê o coração, né? E eu louvo a Deus porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Estamos aqui completando 3 anos do projeto do Ministério dos Jovens Adoradores. Clamando a Ti, Senhor, nessa hora, agradecendo a Ti, Senhor, por essa palavra, agradecendo a Ti, Senhor, por mais esse motivo de festa, porque sabemos que a palavra ageu significa festivo, e nós estamos numa grande festa agora, festa espiritual, nessa live. Agradecendo por nosso irmão Rafael, agradecendo por nosso primeiro irmão que trouxe o louvor, agradecendo por esse irmão também que trouxe uma palavra revelada da parte do Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que muitos corações hoje foram preenchidos com o Teu Espírito Santo. Temos certeza que o templo do Senhor agora está sendo já foi preenchido e viemos colocar cada um na Tua presença nessa noite, Senhor. Glorificamos o Teu nome nesta hora e colocamos a Tua presença neste momento. Nos dá uma noite de descanso, uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, uma noite de bênção. Colocamos a Tua presença nesse lugar. Pedimos que o Senhor venha abençoar a vida do Rafael, da família, dos familiares dele, de todos os irmãos que estão aqui nessa live. Que o Senhor venha abençoar cada um, dando sorte de bênção, salvação, transformação, mudança de vida, Senhor. Mudança na vida espiritual. E mais uma vez pedindo ao Senhor que as pessoas não venham olhar nossas aparências externas, mas possam ver o que nós temos de bom por dentro. Que as pessoas não venham, Senhor, olhar os templos só por lado de fora, olhar as congregações, achando que o Senhor não está lá, mas o Senhor está em todos os lugares. Onde o seu nome é propagado, onde o seu nome é falado, o Senhor está presente. Porque na palavra fala, não tiver 1, 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei presente. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém. Obrigado, carinho dos irmãos, viu? Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz.